Eu cresci em apartamentos apertados e silenciosos de Rio de Janeiro, onde o som mais constante era o do ventilador velho e das lembranças que minha mãe insistia em esconder atrás de um sorriso cansado. Meu pai nunca voltou. Diziam que tinha sido herói, que tombou longe de casa, em missão de paz no Haiti, e que deixou um nome em placa fria de quartel. Eu não lembrava do timbre da voz dele, mas carregava a sensação de que havia uma mão ausente que deveria estar nas minhas costas, empurrando meu mundo um pouco para frente. Com ele longe, tudo pesou dobrado. Minha mãe, Verônica, trabalhava quando o corpo deixava. Quando não deixava, era a fila do posto de saúde, o atestado amassado na bolsa, a vergonha de ouvir que gente doente atrasa a firma. Ela tentava driblar a realidade, mas a realidade sempre marcava em cima. As contas empilhavam, e o jantar, muitas noites, não passava de pão com óleo e sal, como se o sal enganasse o estômago e o óleo prometesse calorias que não chegavam ao coração. Na escola, eu virava o rosto para esconder a blusa remendada e o tênis com sola cansada. Crianças sabem apontar com uma precisão que fere. O corredor fervia de risadinhas, e eu caminhava com a elegância possível de quem carrega nos ombros o peso das faltas. Aprendi cedo a arte de desaparecer. Sentava nos cantos, respondia baixo, fingia que o mundo não me olhava. Havia dias em que eu pensava que a pobreza tinha cheiro, e que as pessoas sentiam antes de ver. Eu me agarrava ao pouco que nos restava, um pote de café que raramente tinha café, um porta-retratos com o rosto do meu pai fardado, as histórias que minha mãe repetia para me convencer de que honra também alimenta, ainda que não mate a fome. Os meses se arrastavam como ônibus lotado em dia de chuva. Minha mãe, frágil, somava demissões por incompatibilidade com a saúde e prazos que não perdoavam. Eu aprendi a somar outra coisa: a coragem contida, a paciência forçada, a matemática crua de dividir o quase nada em porções iguais para 2 pratos. A infância foi um corredor comprido onde as portas se fechavam cedo demais. Eu não sabia pedir, só calar. Cresci com a sensação de que o mundo era uma casa onde eu entrava pelo quintal, silenciosa, para não incomodar. E ainda assim, dentro de mim, persistia um fósforo aceso. Eu não sabia de onde vinha. Talvez do retrato do meu pai, talvez do olhar teimoso da minha mãe. Era pequeno, mas não apagava. Quando o corpo dela cedia, eu entendia que o amor também tem limites de carne. Ela voltava do hospital com um cansaço que doía em mim como se fosse meu. Eu fingia não ver e ela fingia que estava tudo bem. Não estava. A cidade girava sua roda de barulhos, buzinas e feiras. E nós seguíamos num canto de mundo onde a sobrevivência tinha regras próprias. Aprendi a lavar roupa no tanque, a estender cuidado junto com os lençóis, a aproveitar a água até o último respingo. Aprendi, sobretudo, a ouvir o próprio coração na hora de dormir e a prometer sem palavras que um dia eu encontraria uma janela mais ampla. Eu não queria luxo, queria o simples: segurança, pão com manteiga verdadeira, um par de sapatos que não doesse, um futuro com nome e sobrenome. Quando fiz 14, a vida decidiu que já me achava adulta. Minha mãe partiu no mês em que a primavera insistia em florescer nas calçadas de Jacarepaguá, e tudo ficou com cheiro de hospital misturado com desinfetante e lembranças. Eu fui parar na casa de Cláudia, irmã dela, na Baixada. A casa tinha um quintal generoso e uma pobreza de afeto que não cabia no portão. Cláudia me apresentava como sobrinha, mas me usava como empregada. Acordava cedo, lavava a louça de noites que não eram minhas, esfregava o chão como se pudesse apagar a falta que me seguiu até ali. As contas de Cláudia não fechavam nunca, e ela tinha uma relação íntima com o caderninho de fiado do mercadinho da esquina. Descobri que em certas esquinas o álcool custava menos que a dignidade e os boatos queimavam mais que cachaça. Eu virei pernas para tudo: mercado, padaria, farmácia, recados indecifráveis para vizinhas que sabiam mais da nossa vida do que nós mesmas. Quando o dinheiro sumia, Cláudia me mandava ao mercadinho de uma amiga, que anotava num caderno os goles do fim de tarde.
Eu conhecia de olhos fechados o trajeto entre o balcão e a prateleira das bebidas, a mesma prateleira que me lembrava que eu ainda era menor e já carregava pesos de gente grande. A tia tinha para mim palavras cortantes e uma expectativa única, que eu resolvesse a vida dela com o casamento. Havia um rapaz, filho da dona do mercado. A tia costurava com a língua as hipóteses de uma vida farta, como se o casamento fosse atalho para abrir despensas e calar credores. Eu aprendi a fazer de conta que não ouvia, porque em mim crescia uma recusa que parecia o primeiro sim que dei a mim mesma. O tempo ali não passava, arranhava. Enquanto isso, eu contava moedas como quem reza. Aprendi a guardar o mínimo em uma latinha escondida no fundo do guarda-roupa. Guardava centavo a centavo, como se cada moeda fosse um passo para fora. Eu vivia com a sensação de dever e a culpa de não querer. A tia me chamava de preguiçosa quando me sentava para descansar e de interesseira quando recusava a fantasia dela de casamento arranjado. Eu olhava para as minhas mãos, ainda adolescentes, e via nelas calos que não me pertenciam. Nas noites abafadas, eu prometia ao retrato do meu pai, enfiado numa pasta com medalhas e papéis, que um dia eu sairia dali, não por vingança, mas por sobrevivência. Quando o relógio da casa marcava a hora morta, eu abria a latinha e contava. Era pouco, mas era meu. Em algum ponto a recusa virou força. Eu entendi que ninguém viria me salvar e que se havia um herói nessa história, ele precisava nascer em mim. Eu peguei minhas coisas numa tarde cinzenta, a pasta com as condecorações do meu pai, a latinha com minhas economias e um coração que batia alto de medo e alívio. Saí sem ruído, como entrei no mundo, mas dessa vez com um mapa invisível desenhado dentro do peito. Eu precisava chegar a um quarto só meu, a um feijão temperado por mim, a um futuro que pela primeira vez parecia caber. Encontrei um quarto de aluguel com Dona Lourdes, uma senhora de mãos miúdas e olhos atentos, no Estácio. A kitnet era simples, parecia uma caixa de sapatos com janela, mas era minha. O primeiro suspiro que dei ali teve gosto de começo. Com as economias, paguei o mês adiantado e comprei o básico: arroz, feijão, macarrão, café, que dessa vez era café. No segundo dia, peguei um jornal de bairro que distribuíam de graça no supermercado e devorei as páginas de classificados como quem busca pistas para sair do labirinto. Muitas vagas pediam o que eu não tinha: experiência, cursos, diplomas, fluência em um mundo que eu só visitava pelos sonhos. Uma vaga para limpeza de escritório não pedia diplomas, só fôlego. Liguei com o coração na boca e ouvi que precisava começar de imediato. Eu disse que sim antes de aprender a respirar. O escritório ficava no centro, em prédio antigo com elevador temperamental. Os corredores cheiravam a café requentado e pressa. Eu recebi um balde, uma vassoura, uma lista. Era simples: limpar. O que não era simples era existir ali. Havia uma moça de beleza calculada, postura de quem aprendeu cedo a subir degraus nos joelhos dos outros. Ela dominava o ambiente com o silêncio que dói. Olhava meu uniforme barato como quem avalia a mercadoria, e o escritório aprendia com ela a me olhar do alto. Lavei chão, mesa, vidro, virei sombra entre baias. Descobri que o mundo corporativo também tem pátio de escola e que às vezes o trote se chama meta e o bullying se disfarça de piada interna. As risadas atravessavam a sala quando eu passava e eu fingia não ouvir, porque a fome não espera pela dignidade recompor-se. Eu seguia. Em mim, a memória do tanque e do pano me ensinava a cadência do serviço. Em algum canto, um rapaz me olhou com um resto de gentileza, como se dissesse, sem dizer, que eu não estava invisível. Mas a moça do salto alto também o olhava como propriedade, e eu entendi que ali a disputa não era por afeto, era por território. Um dia, esconderam um copo derramado no chão perto da mesa dela, e eu senti que havia algo montado contra mim. Eu ainda não sabia o tamanho.
Voltei para casa com os pés triturados e, no portão, encontrei um embrulho de pelos miúdos tremendo de frio. Era um filhote de gato, branco como nuvem desavisada, que miava tão baixo que parecia pedir desculpa por existir. Peguei no colo e ouvi meu próprio coração desacelerar. Dei-lhe o nome de Martim, improvisei caixa de areia, dividi meu leite com ele. Pela primeira vez em muito tempo, a casa me recebeu com um olhar que não cobrava nada. O mês caminhava na direção do pagamento e eu seguia como quem se agarra ao último degrau. O escritório era uma colmeia onde algumas picadas pareciam calculadas para me tirar o fôlego. Eu limpava e, enquanto limpava, repetia por dentro o nome do meu pai, como se esse mantra me lembrasse de que eu não era só o uniforme surrado. Eu era, ainda, filha de alguém que tinha um nome na parede de um quartel, e uma história que, mesmo de longe, me empurrava. O dia da folha coincidiu com a visita do diretor-geral, um homem de porte ereto e memória de caserna. O prédio inteiro ajeitou a gravata coletiva. A moça do salto alto acionou seu roteiro. Perfume forte, sorriso de vitrine, gesto rápido que empurra para debaixo da mesa o copo de café que ela mesma derramou. Eu vi a mancha recente no piso e senti a armadilha se armar com a naturalidade de quem já tinha ensaiado. O diretor entrou, percorreu a sala com o olhar de quem conta baixas e parou na mancha, como se fosse um erro na formação. Fui chamada à sala dele. As palavras vieram secas, como ordens. Eu ouvi e permaneci firme por dentro, porque do lado de fora tudo tremia. Ele pediu meu nome completo. Eu disse. Meu sobrenome fez algo no ar. Viu o rosto dele se contrair como se tivesse encontrado um eco. Ele repetiu o nome do meu pai, com o cuidado de quem toca uma lembrança que corta e cura. Falou da missão no Haiti, da noite em que quase não voltou, do amigo que não voltou no lugar dele. Contou pouco, o suficiente para que eu entendesse que meu pai não era apenas um retrato. Era uma história também gravada na pele daquele homem. O que aconteceu depois não foi milagre, foi reconhecimento. Fui suspensa do chão onde me colocaram. O copo derramado perdeu a importância. Recebi no mesmo dia um envelope com salário e um extra que eu não esperava. A moça do salto alto perdeu o pedestal, e eu, pela primeira vez, ganhei um lugar à mesa, mesmo que simbólico. No fim do expediente, o diretor me chamou de volta. Explicou, com a economia de quem tem pressa, que havia em mim mais coisa do que o pano de chão. Ofereceu uma mudança de função, para atendimento a clientes, com treinamento. Eu disse que sim com os olhos, porque a voz não saiu. Ele perguntou onde eu morava. Alguns dias depois, me entregou um molho de chaves e me orientou a me mudar para um apartamento vazio que ele mantinha em Botafogo, comprado em um tempo em que imaginou uma família que não veio. Disse que seria provisório, até eu criar minhas próprias pernas. Eu recebi as chaves como quem recebe um mapa. Voltei para o Estácio, agradeci Dona Lourdes com um abraço que não cabia nos braços, coloquei Martim na caixinha e atravessei a cidade como quem narra um capítulo novo. Naquela casa maior, eu aprendi o som do silêncio que não assusta. Comprei um ventilador que não gemia, um conjunto simples de panelas, cobri a mesa com toalha que eu mesma escolhi. O diretor cuidou de me integrar à rotina do escritório de um jeito que eu nunca tinha visto cuidarem de mim. Insistiu para que eu retomasse os estudos. Disse que universidade noturna era caminho. Apontou a UERJ como meta possível. Pela primeira vez, a palavra futuro apareceu escrita com tinta que não borrava. Em mim, o fósforo antigo virou chama. O treinamento foi um susto bom. Eu não sabia falar no telefone sem pedir licença ao ar. Em poucas semanas, eu organizava chamados, abria chamados, fechava chamados, aprendia a lidar com a pressa alheia sem perder a minha calma recém-descoberta. Os colegas que antes me mediam pela roupa, agora me mediam pelo resultado. Eu entendi que quando a dignidade chega, ela muda a postura do corpo. Passei a andar mais reta, a olhar nos olhos, a escolher com cuidado a blusa de algodão que substituiu o uniforme surrado. O primeiro salário, na nova função, pagou a matrícula no cursinho preparatório. Eu estudava à noite, trabalhava de dia, cuidava de Martim de madrugada.
Descobri que cansaço também pode ser felicidade quando empurra para um lugar que é seu. Os ecos do passado não sumiram de uma vez. O rapaz que um dia foi gentil e riu comigo no corredor reapareceu com frases prontas e olhos arrependidos. Eu já não precisava daquelas migalhas. Percebi que durante muito tempo minha fome foi tanta que eu confundia qualquer gesto com afeto. Agora eu me alimentava de outra coisa, a certeza de que eu poderia cuidar de mim. A moça do salto alto desapareceu do cenário como som desligado. Eu parei de ensaiar respostas para fantasmas. O escritório continuou exigente, mas eu, enfim, tinha ferramentas. Em casa, o apartamento emprestado tomava forma de lar. Troquei a lâmpada da sala, pendurei no quarto o quadro com o retrato do meu pai. As medalhas ganharam caixa decente. Martim crescia como quem sempre soube que me escolheria. No cursinho, conheci outros cansaços como o meu. Gente que trabalhava, estudava, pegava 2 ônibus e ainda assim sorria no intervalo enquanto mordia um pão com mortadela, porque a esperança também alimenta. O calendário virou com uma rapidez que um dia eu invejei. Entrei na UERJ para economia à noite, como quem entra numa sala onde sempre quis estar e sente que finalmente foi convidada. O diretor, ex-militar com o coração alinhado ao dever, passou a me ensinar miudezas da firma que não estavam no manual. Eu anotava em caderno e na pele. Havia em nós um pacto silencioso, desses que não precisam de assinatura. Ele prometia oportunidade e eu prometia fazer valer. Aos poucos eu comecei a reconhecer em mim traços do meu pai que eu não tinha visto. Uma firmeza que não é dureza, uma generosidade sem exibicionismo, um senso de direção que não depende do vento. O corpo endireitou, o coração, aos poucos, desaprendeu a pedir desculpa por bater. Com a casa assentada e a rotina entre trabalho e estudo engrenada, eu me permiti pequenos rituais. Um deles era ir ao pet shop do bairro aos sábados para comprar os patês preferidos de Martim e observar as prateleiras como quem decora uma poesia. Foi numa dessas manhãs quentes que uma lata escapou da minha mão e quase beijou o piso. Uma mão firme aparou a lata em pleno ar. Não houve espanto, houve sorriso. Eu vi nos olhos dele um reconhecimento gentil, como se ele tivesse me visto antes em algum lugar que não era este. O gesto simples abriu uma conversa sem pressa. Descobri em minutos gostos semelhantes, histórias paralelas, o jeito leve com que ele falava dos próprios tropeços. Senti que minha atenção se acalmava perto dele, como lago depois de vento. Saímos do pet shop no mesmo passo, e a rua, de repente, pareceu menos áspera. Caminhamos até a minha esquina e paramos diante do portão como quem adia um adeus. Ele olhou o céu do fim de manhã e sorriu como quem entende recados. Eu subi as escadas pensando que talvez o destino tenha, sim, pequenos caprichos. À noite, a luz do meu quarto ficou acesa mais do que de costume. Eu repassei mentalmente nossas frases e percebi que não havia diálogos marcantes. Havia algo mais simples, um encaixe imperceptível feito de pausas confortáveis e olhares que não pediam performance. Dormi tarde, com Martim aninhado ao lado, como se o mundo enfim tivesse encontrado um ritmo que me cabia. No dia seguinte, saí para o trabalho com a sensação rara de que a cidade respirava em sincronia comigo. Na portaria, esbarrei nele. A surpresa não foi teatral, foi daquelas que aquecem. A presença dele perto da minha porta me disse mais do que qualquer grande gesto. Percebi que eu já não era a menina que aceitava restos, nem a mulher que fugia. Eu era alguém que podia permitir-se o encontro. Seguimos conversando nas bordas dos meus dias, no intervalo entre um turno e outro, nos domingos de feira e suco de caju. Martim aprovou, com a sabedoria felina de quem sabe farejar cuidados. Havia nele uma doçura sem ingenuidade e, em mim, um cuidado sem medo. As coisas boas, às vezes, não fazem barulho. A promoção veio acompanhada de um título que eu nem sabia querer, e eu recebi com o mesmo cuidado que peguei a primeira chave que me deram. A equipe aprendeu a me ver para além da história dura. Eu não virei caso, virei colega.
O salário pagou uma geladeira nova, uma mesa que não balançava e as primeiras reservas em uma poupança que tinha o meu nome. O diretor, agora mais tranquilo, passou a aparecer menos, como se soubesse que os joelhos da firma estavam firmes. Eu não precisava mais do apartamento emprestado e, ainda assim, ele insistiu que eu ficasse até resolver meu próprio canto. A generosidade dele me lembrava todo dia que vínculos verdadeiros não cobram nota promissória. O rapaz do pet shop foi ficando nos meus domingos, depois nas minhas quartas, depois nos meus silêncios. Não era conto de fadas, era rotina com respeito. Martim envelhecia preguiçoso no sol que entrava pela janela da sala. A tia Cláudia ficou para trás como capítulo antigo. Eu não carregava rancor, carregava aprendizado. Entendi que algumas pessoas nos mostram pelo avesso a casa que não queremos construir. A escola do tempo me devolveu uma versão de mim que eu desconhecia, mais firme, mais terna comigo, mais certeira na hora de dizer sim e não. Voltei ao retrato do meu pai e, pela primeira vez, consegui olhar mais tempo sem que o peito ardesse. O diretor um dia comentou sobre inaugurações, placas, homenagens discretas. Eu pensei que, no fundo, o maior monumento que eu poderia erguer ao meu pai era essa vida que, enfim, me cabia. Um trabalho que eu honrava, estudos que eu tocava com sede, um amor que não pedia máscara, um lar onde o silêncio era de paz. Eu não esqueci a menina de tênis gasto que atravessava pátios fingindo que não ouvia. Ela morava em mim, mas agora tinha lugar no sofá, não no chão. Eu a sentei ao meu lado e contei que a fome passou, que o sal não precisa mais enganar o estômago, que quando o coração aprende a bater sem pedir desculpas, a cidade muda de tamanho. No começo eu sonhava com um futuro sem sobressaltos. Hoje, eu sonho com um futuro com sentido. Penso em terminar a faculdade, ampliar minha atuação na empresa, talvez um dia montar um projeto para capacitar meninas como eu fui, que carregam potencial escondido atrás de uniformes baratos e olhares baixos. Penso que meu pai gostaria dessa ideia. Penso que minha mãe, onde estiver, descansaria o cansaço sabendo que a filha encontrou um canto onde o corpo e a alma respiram no mesmo ritmo. Eu fecho a janela no fim da tarde com o cheiro de café morno subindo da cozinha e o ronronar de Martim fazendo as vezes de hino. E entendo que a palavra que faltava na minha história era simples: pertenço. Aqui, agora e ao que vem.